Boa noite. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Oi, Dani, Michele. Avisa pra mim se vocês estão conseguindo me ver dessa vez. Gente, obrigado, viu, por vocês estarem entendendo essa questão da conexão e voltando para que a gente consiga continuar a aula. Acho que chegou em 50 pessoas, mas infelizmente são coisas que a gente não pode prever. Deixa eu ver se a Leandra consegue entrar. Solicitação. Oiê, boa noite. Boa noite, Leandra. Tá carregando? Engraçado, ó, eu tô vendo você perfeitamente, até mudei de lugar para ver se era a minha internet, mas parece que não. Agora sim você tá conseguindo me ver? Não, tá carregando você e o professor. Vamos esperar Eu só um consigo pouquinho. ver o professor, o professor Leandro Tudo Gabriela e bem? você. Professor, você tá vendo a gente aí direitinho? Tô vendo, vocês duas. Tá instável, né? Bruna, eu acho que tem alguma coisa aí com a internet. Você não consegue ver a Então, gente? eu consigo me ver só. Eu Mas tô vendo o assim, professor Eu e tô vendo é, vocês duas. E você a também. do E professor agora a tá melhor mocinha a não pode. internet. E você A não do vai poder professor é sair, porque melhor, você é porque eu tô. anfitriã. Você não vai poder sair, porque você é anfitriã aí do Insta ou da live Ó, vamos ver agora. o pessoal. O pessoal tá dizendo, ó, os ouvintes aí estão dizendo que estão vendo os três. Só você, Gente, então. Bruna. Oi? Vai carregar, vai carregar. Vamos, Não, pra mim vamos, tá tranquilo. Não, já que tá vendo os três. vamos dando É, o continuidade aí à pessoal, live. tá todo mundo vendo nós três aqui. Ah, Isso. então tá bom. Então vamos os Vamos três. continuar então aqui. Então, professor, eu estava conversando com o pessoal, falando para eles que tão logo quando a gente tiver segurança sanitária, essa prova vai ser realizada. E aí é muito importante que todo mundo continue estudando. E foi por isso que eu te convidei para vir para cá hoje, para dar essa força para a gente, para ajudar a galera que ainda não começou, né, a estudar, e também aqueles que estão perdidos, né, porque tem muita gente que está aí sem saber por onde começar, sem saber que a gente tem um edital gigantesco com muitas informações. E aí, como eu já acompanho suas aulas e o senhor tem dicas muito legais, eu queria que o senhor dividisse um pouquinho aqui com a gente. Um pouquinho aí Legal. para ajudar a Primeiramente, galera. queria agradecer, viu, Leandro? Minha xará, seu convite. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E sempre que possível aí, vocês podem contar comigo, tá? Meu horário é meio maluco, meio É, não, bem maluco, mas a gente tenta flexibilizar ao máximo aí, de modo que a gente possa também atendê-las aqui no Instagram e nas outras redes também, caso vocês, né, possam aí, digamos assim, mobilizar, enfim, a gente está aqui à disposição para ajudar no que for possível. E aí, em cima do que você propôs enquanto ideia de conversa aqui na noite de hoje, eu elenquei aqui alguns assuntos importantes da parte de conhecimentos pedagógicos, e aí, na hora que for para a gente começar a falar, estou aqui à disposição. uhum. Professor, boa noite. Como assim, né? Eu tô começando aqui, não dei nem boa noite, já atropelei. Boa noite, professor. Nós, Boa noite. desde o dia, eu queria dizer assim, que desde o dia que a gente começou a anunciar que teria a aula, choveu elogios, assim, o pessoal gosta muito mesmo das suas aulas. Eu acredito que as aulas que você tem proporcionado e até algumas aulas, algumas lives já começou a ajudar o pessoal nesse processo, né, Ajuda muito. de na verdade, eu acho que a gente ainda está no. Algumas pessoas estão no processo ainda de aceitação de que vai ter que começar a pegar muito pesado, né? A partir de agora. Tá Aham. muito.
É. perto. E parece que ainda não caiu a ficha ainda de que vai acontecer por conta da questão da pandemia, por conta da questão da vacina, e é uma realidade, né? Que nem a Leandra colocou, a gente só vai fazer prova com segurança, mas graças a Deus está tudo caminhando para que essa segurança seja real, né? E aí, até eu peguei no pé da Leandra, que eu fiquei cobrando, né? Leandra, mas qual o tema que o professor vai falar? Mas qual o tema? Qual o conteúdo? Porque eu já estava com sede de conteúdo. Ela, não, ele vai trazer umas dicas. E aí eu fui assistir algumas lives suas, até passadas. Teve uma live bem legal que você fez até com a professora Suzeli, que foi justamente isso, de trazer... Você meio que fez um edital simplificado ali. Tipo, se você não tem muito tempo para tudo, o que é mais importante, né? E é mais ou menos nessa linha que até eu vou seguir, né? É estudar realmente o mais importante para agora, né? Assim, em cima da hora, praticamente. Uhum. Pois sobre a questão das aulas, né, das lives, enfim, a Leandro já conhece um pouquinho da minha metodologia de trabalho. Eu odeio tema, não gosto de um tema específico, sabe, em aula. Então, quando o curso ou a instituição, ela fala, ó, Leandro, tem que dar aula de tal tema, eu vou e inicio a aula do tema desejado. Mas, assim, se for para eu escolher, eu vou falar para vocês, olha, eu prefiro trabalhar os temas de forma integrada, interdisciplinar. Por quê? Porque é assim que cai na prova. Uhum. Então, dificilmente você vai ver lá uma questão inteira dentro da parte de legislação só falando de LDB. Eles não vão fazer isso na prova e não vem fazendo isso nem na prova do temporário. Nem na prova do temporário e nem na prova de efetivo. Então, o que eles fazem? Eles pegam, misturam LDB com gestão, com PPP, com currículo, com resolução. Então, eu particularmente não sou muito adepto a um tema. Então, por isso que eu até falei para a Leandra, Leandra, de repente a proposta, ao invés da gente pensar num tema específico, por que a gente não trata aí algumas dicas de estudo, né, sobre algumas dicas de estudo referentes a conteúdos que eu particularmente considero relevantes para vocês estudarem para a prova. Como a Leandra mesmo falou, o edital é muito extenso, então a gente precisa otimizar o tempo, até porque vocês não têm só conhecimentos pedagógicos para estudar. Agora, quem é de atividades é o que eu falo. A média em questão de percentual de questões em prova é em torno de 70% a 75% da prova só conhecimentos pedagógicos. E boa parte de conhecimentos básicos é em cima do quê? É em cima da resolução do Conselho de Educação, que agora é a resolução 02 de 2020. Na última prova era aquela de 2012, que já era. E então, só na parte básica da última prova, por exemplo, a efetiva, foram 5 questões da parte básica só de resolução. E o restante, a maior parte foi o quê? Língua portuguesa e direito administrativo. Então, para quem precisa otimizar tempo e estudo, conhecimentos básicos, foque em língua portuguesa e direito administrativo. Não estou falando que você vai ignorar as outras matérias, só que você precisa dar uma importância maior para aquilo que é mais enfatizado, para aquilo que é mais cobrado. Então, o que é mais cobrado da parte básica? Português, direito administrativo. E conhecimentos pedagógicos em torno de 70% da prova para quem é de atividades. Professor, isso é bem verdade, né? Tanto que no último concurso de 2016 eu fiquei de fora por conta da questão do direito administrativo. Como eu ainda tinha acabado de terminar, né, o curso e estava ali engatinhando ainda, não peguei firme na parte básica, arrebentei nos conhecimentos pedagógicos e fiquei de fora por conta de 2 questões. Então, isso que o senhor falou é muito importante, né? A gente tem que ter aquele equilíbrio. E aí, gente, falando aí, todo mundo que já conhece o professor sabe que ele é mestre em dicas, assim. Ele foi meu professor na faculdade, e aí ele me ensinou um peguinha lá, que foi em 2015,
eu nunca esqueci. E depois disso, eu nunca mais errei nenhuma questão do CESP. E eu fiquei assim, eu falei, gente, o professor ele tem essa metodologia de estar sempre trabalhando com as matérias, ali ele faz uma mistura muito doida de conteúdos que dá certo e você aprende. É um método muito bacana, que eu gosto muito, assim, né? Então é muito importante a gente Leandra, estar... tem gente que entra, você que conhece a metodologia, tem gente que entra no curso, tem gente que começa a ter aula dentro dessa metodologia. Primeira e segunda aula, a pessoa chega, a sensação dela é que ela não sabe nada. A É pessoa, verdade. normalmente, ela entra completamente perdida, porque ela está ali esperando aquela aula temática. E aí, quando a gente trabalha as questões antes da teoria, e a gente vai aplicando a teoria e Exatamente. interrelacionando, aí a pessoa, nas 2, 3 primeiras aulas, eu falo, ó, você vai se sentir perdido nas 2, 3 primeiras aulas. A partir da 4ª aula, você já começa a se ambientar, já começa a entender o processo. Na 5ª, você já não quer mais aula temática. Mas a pessoa tem que dar Professor, esse tempinho aí. o pessoal está falando aqui, Leandra, conta qual foi o Peguinha. Exatamente. Gente, o professor me falou, eu não sei se ele vai lembrar disso, eu peguei ele surpresa aqui agora, mas ele falou que todas as vezes que eu fosse fazer uma prova do CESP, quando tivesse a palavra prescindível, dificilmente aquela questão seria verdadeira. Ele falou que dependendo do contexto, era quase impossível aquela questão ser verdadeira. E aí, nas últimas 2 provas que eu fui fazer, é tanto verdade esse ensinamento que ele passou, que eles tinham dado uma questão como verdadeira, a galera entrou com recurso e a questão foi anulada e mais um pontinho. Então, eu trouxe isso para a minha vida, mas essa é só uma das, tá? Igual ele falou, ele também ensina. Só lembra disso, professor? Dessa diquinha aí? Sim, são as recorrências, né? As recorrências de prova. Então, às vezes, a gente ensina como que o aluno ele pode responder itens de conhecimentos pedagógicos, mesmo sem saber o conteúdo. Então, às vezes, ele não sabe aquele conteúdo, mas por recorrências a gente pode inferir se aquele gabarito é certo ou se aquele gabarito é errado. Então, são técnicas, são estratégias de resolução de prova, de questões de prova. E na medida que a gente vai resolvendo questões, então eu sempre falo, a melhor forma de você treinar para uma prova é resolvendo questões. Então, perguntando a palavra que você falou, a palavra é prescinde com SC. Aí, Prescinde, ele lembra. dispensa. Então, se alguém tiver algum item de prova em que apareceu a palavra prescinde, que o item estava correto, me apresente, porque eu desconheço. Então, são recorrências, tá? São recorrências de prova que a gente trabalha muito. Gente, isso foi em 2015, tá? Eu nunca esqueci e nunca saiu nenhuma... Coloca aí, Bruna, para o pessoal nos comentários. Você foi minha aluna em qual faculdade, Leandra? Na Unip? Na projeção, Na projeção. a matéria maravilhosa de pedagogia organizacional. Legal. Pedagogia organizacional. É porque tem aluno que fala assim para mim, Leandro, você já me deu aula em faculdade. Aí eu fico assim, cara, mas qual faculdade? Porque eu já dei aula em tanta faculdade. Professor, o pessoal está falando aqui nos comentários. Muito obrigada, professor Leandro, isso é muito bom. Eu que agradeço. Colocaram aqui a palavra, já colocaram prescinde. Aí teve uma galera que falou que no começo das aulas bugou, mas agora ama, gosto muito da sua didática. A galera está aqui colocando muitos comentários positivos. Professor, antes de começar a live, sem falar onde você está dando curso, os contatos, porque o pessoal já está perguntando aqui. Tá todo mundo perguntando. Bacana, bacana. Daqui a pouquinho a gente fala. Vamos primeiro aos conteúdos, né? As dicas. Isso. E aí no finalzinho a gente fala das redes, a gente fala aí dos projetos, né? Uhum. A primeira dica que eu queria passar para vocês é a seguinte. Sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, eu peço que vocês se atentem às últimas novidades. As últimas novidades são referentes ao ano de 2019. Por quê?
2020 nós ainda não tivemos nenhuma novidade e nem até o presente momento, no ano de 2021, nenhuma novidade. Quais são as novidades de 2019? Então, eu já até anotei aqui e vou passar para vocês. Quem quiser ir anotando, o artigo 7º-A. Então, esses artigos aí, por favor, eu peço que vocês se atentem. Porque, como são novidades, últimas novidades, a chance disso cair na prova é maior em matéria de LDB. Então, ó, artigo 7º-A. Pois não. Não, desculpa, professor, te cortar. É porque eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria propor para o pessoal que está assistindo a live agora. Eu queria propor para todo mundo que está fazendo a live, para fazer um mapa mental aí de tudo que o professor está fazendo, um resuminho. E no final, vocês tirarem uma foto e postar no Stories. E aí o pessoal aqui da direção vai escolher e aí a gente vai fazer alguma coisa, algum prêmiozinho aí para vocês depois do esquema mental mais legal, tá? E aí vocês colocam... A gente pode sortear um curso online aí de LDB completo online, tá? Então, já estou dando aí um curso online aí para a galera. Que chique, gente. Beleza? Então, ó, muito obrigada. Deixa aí no mapa mental. Quando acabar a live, vocês tiram foto, posta no Stories e marca professores temporários aqui do Frente Unida e marca o professor Leandro Gabriel. E aí depois a gente vai fazer um concurso interno, vai escolher o melhor mapa mental e aí vai ganhar o curso do professor. Olha que legal, um ótimo presente. Ó, o pessoal está dizendo que não consegue fazer rápido assim. Faz assim, manda até amanhã. E aí a gente vai pegando até amanhã, a gente escolhe aí o melhor, tá bom? Isso. Ótimo, professor. E aí depois vocês só me passem quem é o ganhador, a ganhadora, que aí a gente já libera acesso lá no curso. Tá bom, obrigado, professor. Então é o seguinte, ó, o artigo 7º-A, o artigo 12, inciso 8º, e o artigo 12, inciso número 11. Então, o artigo 12, inciso 8º, e o artigo 12, inciso de número 11. Além desses, o artigo 16, inciso 2, artigo 16, inciso 2, artigo 19, e o artigo 44, parágrafo 1º. Então, atentem-se a esses artigos. Acredito que pelo menos um deles aí vai ser um item da prova, tá? Uma outra coisa importante, na prova passada, a modalidade de destaque foi EJA. Para essa prova, eu recomendo o estudo de duas modalidades, EAD e Educação Profissional. Por que eu estou conjugando EAD com Educação Profissional? Porque no caderno do currículo em movimento, dentre os cadernos do currículo em movimento, a nossa proposta de currículo aqui para o DF, nós temos um caderno que é um caderno conjunto dessas duas modalidades. Então, ele integra educação à distância e educação profissional, no mesmo caderno. Por que eu estou falando de EAD? Nós estamos em tempos de pandemia. Então, é bem possível de que a prova ela venha explorar algumas situações hipotéticas que tratem ali especificamente da educação à distância e também a conjugação com a educação profissional. Então, recomendo a leitura, além do caderno EAD e Educação Profissional, a leitura do caderno Pressupostos Teóricos. Então, por que o currículo em movimento ele é importante? Porque na parte específica foi o que mais caiu em prova. Se a gente for pegar aí, fazer um levantamento dos itens, das questões das provas anteriores,
o que mais vem caindo, sem dúvida nenhuma, é o currículo em movimento. Tá? A Suzana está perguntando aí no chat o seguinte, se cairá algo sobre metodologias ativas. Suzana, eu venho dizendo isso em aula, inclusive tem até algumas aulas aí gratuitas na internet, em que eu resolvo questões também sobre a temática das metodologias ativas. Então, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas. É uma sigla ABP, aprendizagem baseada em problemas. As metodologias ativas, elas têm uma raiz na escola nova, em especial lá na tendência liberal renovada progressivista, a partir de dois precursores da pedagogia de projetos, que foram o William Kilpatrick e o John Dewey. Então, mais conhecido aí, né, um dos mais referenciados aí do movimento da escola nova, o John Dewey. Então, é possível que caia alguma coisa relacionada a metodologias ativas. Tá? Então, recomendo aí também o estudo sobre esse tema. Além do currículo em movimento da LDB, que eu gostaria de destacar, e fazendo aí o adendo com as metodologias ativas, um outro assunto, voltando na questão da EAD, eu queria destacar com vocês o artigo 80 da LDB. E o artigo 80 é que trata do ensino à distância na LDB. E, principalmente, um decreto que não vai aparecer de forma explícita no edital. Pode até ser surpresa ele aparecer de forma explícita, mas eu acho que ele não vai aparecer. Vai aparecer lá o tópico, educação à distância, ponto. Só que as questões em que são cobrados, em que é cobrada a modalidade EAD, elas costumam ser embasadas num decreto intitulado Decreto 9057/2017. Então, anotem esse decreto aí. Decreto 9057/2017. Esse decreto é o que regulamenta o ensino à distância no Brasil e regulamenta o artigo 80 da LDB. Então, decreto 9057/2017. Aí, como eu falei, normalmente as questões de educação à distância, elas são embasadas nesse decreto. Tá? Cuidado com questões de provas anteriores a 2017 sobre educação à distância. Porque as provas anteriores a 2017, elas são embasadas no decreto que foi revogado, que é o decreto 5622 de 2005. Esse decreto já era. Então, ele foi revogado em 2017 pelo novo decreto, que é o 9057. Então, o que eu recomendo? Façam questões de educação à distância de 2017 para cá. Porque são questões já embasadas no atual decreto. Perfeito? Então, ó, artigo 80, decreto 9057 de 2017, e eu queria recomendar os artigos 86 a 89. De qual documento? Da Resolução 02 de 2020 do Conselho de Educação do Brasil. Então, ó, acredito em algum item de resolução na prova, está ali entre os artigos 86 e 89 que vão tratar sobre o ensino à distância. Então, repetindo aí, a Rita está pedindo. Para repetir. Isso. 86 a 89. Da Resolução 02 de 2020. É porque Bacana? Travou, professor. A galera está falando aqui que travou, e na hora que o senhor falou os artigos. O senhor repete para a gente, por favor. Sobre a Resolução 02 de 2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, eu recomendo o estudo dos artigos 86 a 89.
Por quê? Esses artigos tratam sobre o ensino à distância, aqui no DF. Tá bom? Professor, rapidinho, deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta. Com todas essas questões agora que vem acontecendo do ano passado para cá, você acha que tem a possibilidade de cair alguma coisa relacionada a isso nas provas? Esses decretos, sobre essas questões do ensino à distância, sobre as aulas mesmo regulares à distância, porque a gente sabe que os decretos são provisórios, né? É só enquanto durar a pandemia. Mas o senhor acha que tem essa possibilidade? Sobre educação à distância, eu recomendo o artigo 80 da LDB, o decreto 9057 de 2017, e dentro da resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal, eu recomendo o estudo dos artigos 86 a 89. Entendi. Por quê? Eu, Leandro, penso que educação à distância será uma modalidade de destaque na próxima prova, em conjunto com a educação profissional. E em se tratando de questões de educação à distância, provavelmente nós teremos situações hipotéticas que retratam a realidade atual, o contexto atual da pandemia. É que nem, por exemplo, pela LDB, o ensino fundamental ele será presencial. Isso. Sendo o ensino à distância aplicado em duas situações. Uma delas, situações emergenciais. Não é o que a gente está vivendo agora? E a outra, como complementação da aprendizagem. Então, o que seria uma complementação de aprendizagem? A escola, o sistema de ensino, pode utilizar um ambiente virtual de aprendizagem e propor atividades extra, atividades de fixação de aprendizagem que extrapolam o ambiente da sala de aula. Então, ou seja, em duas situações, isso pode cair na prova? Tranquilamente, porque está dentro do nosso contexto atual. Então, na educação à distância, eu destacaria esses artigos aí e documentos. E sobre a resolução 02 de 2020, eu queria também destacar, saindo agora um pouquinho do ensino à distância, eu queria destacar dois artigos. O artigo 3º, que descreve os princípios da educação aqui do DF, e o artigo 6º, que fala das competências gerais da educação básica. Então, ele vai descrever as competências gerais. E aí é possível do examinador fazer algum tipo de conexão com as 10 competências gerais da BNCC. Por quê? No último edital, nós não tivemos ainda a BNCC lá, né, enquanto documento cobrado, até porque a gente sabe que a BNCC estava naquela fase ainda de composição e tal, mas é o seguinte, para o próximo edital, possivelmente será cobrada a BNCC. Então, o que eu recomendo? Dentro da BNCC, atentem-se à definição de competência. Qual que é a definição de competência na BNCC? Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É o que a gente chama de chave. Chave com V mudo, lembra do Chaves? Sem o ES, chave com V mudo, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, conhecimentos, saber. Habilidades, saber fazer. Atitudes, querer fazer. E valores, o saber ser. Então, aqui a gente, inclusive, consegue fazer uma conjunção com os 4 pilares da aprendizagem lá da Unesco. Então, o relatório Educação, Tesouro a Descobrir, também chamado de relatório Jacques Delors. Então, ou seja, nós temos
O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a ser. Então, pediram para repetir, da resolução, Isso, estão artigo pedindo aí para 3º repetir. e artigo 6º. O artigo 6º da resolução do Conselho de Educação do DF trata das competências gerais. Então, pode haver algum tipo de comparação, de relação com as 10 competências gerais descritas lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, estudem as 10 competências gerais. Está lá bem no início do documento da BNCC. Quem não baixou a BNCC ainda, baixa a BNCC. Estude principalmente as primeiras páginas, que falam da introdução e da estrutura e organização do currículo nacional. Quem for de atividade... Pois não. Só para informar o pessoal que eles estão pedindo muito aí no chat, repete, repete. A gente vai deixar também a nossa live salva aqui no Insta, caso eles percam alguma coisa, né? Porque são muitas informações importantes aí. Desculpe te interromper, é porque eles estão insistindo e a gente vai deixar salvo para vocês, tá bom? Hein, professor? Acho que está dando microfonia no seu áudio. Está dando microfonia? Agora eu acho que melhorou. Para mim melhorou. Mas o pessoal está falando no chat aqui, eu acho que estava dando um eco. Vamos distanciar um pouquinho mais. Melhorou? Melhorou. Tá. Deixa eu ver. Então, quem for de atividades, recomendo o estudo da organização do currículo na educação infantil. Então, na educação infantil, cuidado com a definição de campos de experiência e direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, ó, campos de experiência. O eu, o outro, o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Depois, quem quiser ir lá no meu Instagram, ontem eu postei um esqueminha mental lá no meu feed, tá? Sobre isso. Então, tem lá o esqueminha. Campos de experiências e direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós temos 5 campos de experiência e 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, repetindo aqui. 5 campos de experiência e 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Tá? O que pode acontecer em prova que eu venho percebendo em questões aí, principalmente em municípios, que vem caindo muito BNCC? Quem fez a prova de Anápolis percebeu que caiu muito BNCC na prova. Então, o que acontece aqui? Eles podem denominar direitos de aprendizagem e desenvolvimento como campos de experiência ou vice-versa. Para te sacanear, para ver se você sabe diferenciar quais são os campos e quais são os direitos. Então, cuidado para vocês não confundirem essas questões aí. Deixa eu ver o que mais. O que mais que a gente pode destacar aqui de dicas de conteúdo? Ó, se a gente for pegar as últimas provas da Secretaria de Educação, em todas elas caíram questões sobre atuação prioritária. Então, quando a gente fala de atuação prioritária na Constituição Federal, estados e DF, então o DF está junto dos estados. Então, estados e DF atuarão prioritariamente aonde? Nas 2 últimas etapas da educação básica. Então, ó, estados e DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio.
Os municípios atuarão prioritariamente aonde? Nas duas primeiras etapas da educação básica, ou seja, educação infantil e ensino fundamental. Então, cada ente federativo ele assume duas prioridades na Constituição. Estão entendendo aí? Então, assume duas prioridades. Leandro, agora, por exemplo, no DF você não falou da educação infantil, mas o DF não tem obrigação de ofertar a educação infantil? Tem. O DF ele tem que ofertar educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que ele atua prioritariamente aonde? No fundamental e no médio, segundo a Constituição. Beleza? Agora, pela LDB, a prioridade ela é um pouco diferente. Como é que funciona na LDB, Leandro? Estados deverão ofertar o ensino fundamental com prioridade aonde? No ensino médio. Então, na LDB, nós temos o quê? Uma prioridade para os estados. E para os municípios, também uma prioridade. Como é que funciona na LDB para os municípios? Eles têm que ofertar a educação infantil com prioridade o ensino fundamental. A galera tá falando que tá tendo retorno no áudio, professor, do senhor, tá mas aqui para mim tá... às vezes eu paro para me ouvir. Professor, tenta eu não sei o que é. Professor, olha só, essa pergunta aqui é muito interessante, ó. Então, se tiver um item dizendo que o DF não prioriza a oferta na educação infantil, estaria certo? De certo modo, sim. Ele não... A prioridade, aí tem que aparecer o seguinte, tem que aparecer o dispositivo, tá? Então, qual que é o dispositivo? Constituição, LDB? Então, o que a gente tem que considerar? Que o DF ele tem que garantir a oferta da educação infantil, mas na Constituição nós temos duas prioridades para o DF. Fundamental e médio. A educação infantil, ela é a prioridade? Não, não é a prioridade. Mas ela tem que ser ofertada. E na LDB? Na LDB, o DF, ele assume competências de estados e municípios, correto? Então, qual que é a prioridade dos estados? Ensino médio. Qual que é a prioridade dos municípios? Ensino fundamental. Consequentemente, quais são as duas prioridades do Distrito Federal, tanto na Constituição quanto na LDB? Fundamental e médio. Só que o DF, ele pode deixar de ofertar educação infantil? Não pode deixar de ofertar educação infantil. Por quê? Porque ele assume competências de estados e municípios. Então, respondendo à dúvida, na Constituição e na LDB, educação infantil, ela não é a prioridade do Distrito Federal, mas ela precisa ser ofertada. Tá bom? Esse também é um peguinha, então, né, professor? Cuidado com a atuação prioritária, porque isso cai muito em prova. Quer perguntar? Não, eu falei que esse também é um peguinha que sempre cai nas nossas provas, essa ligação ali, perguntando se a educação infantil é obrigatória, se não é, né? E tem essa diferença entre priorizar e ofertar. Muito bem. Isso. Eu acho que agora melhorou, pessoal. Lídia, você está sumida, hein, Lídia? Você está sumida, hein, Lídia? Ó, é o seguinte, Leandra pontuou uma coisa importante. Garantia de oferta é uma coisa, garantia de acesso é outra. Quando vocês virem as palavras oferta e acesso, circula, porque o gabarito está ali. Então, quando ele fala garantia de oferta, o poder público ele tem que ofertar tudo. Ele oferta educação infantil, desde creche para a escola, ele oferta ensino fundamental, ele oferta ensino médio, ele oferta ensino superior. A gente não tem aqui a UNB, a gente não tem aqui a FEPEX. Então, ó, a gente não tem mestrado em educação na UNB, a gente tem doutorado em educação na UNB. Se você passar lá pelo processo seletivo, você vai ficar 4 anos estudando de graça, fazendo o doutorado lá. Então, oferta tudo. Agora, garantia de acesso é sinônimo de vaga.
Então, quando aparece acesso, isso nos remete à obrigatoriedade. Ou seja, dos 4 aos 17 anos de idade. Corresponde à faixa de escolarização obrigatória, que vai da pré-escola ao ensino médio. Aí eu estou falando de quê? De garantia de acesso. Tudo bem? Então, uma coisa é acesso, outra coisa é vaga. Bem diferente. Aliás, uma coisa é acesso, outra coisa é oferta. Bem diferente. Acesso é sinônimo de vaga. Bacana? Bacana. Beleza. Parabéns, Elane, pelo baby. Show de bola. Ó, outra coisa importante, tendências pedagógicas. Sempre cai em prova de Secretaria de Educação alguma coisa sobre tendências pedagógicas. Então, vamos lá. Segundo o Libani, nós temos pedagogias liberais, de um lado, e pedagogias progressistas de outro. Segundo Saviani, nós temos as teorias não críticas de um lado, e eu tenho as teorias críticas do outro. Então, quais são as teorias não críticas? As liberais. Quais são as teorias críticas? As progressistas. Beleza. Críticas de quê? Críticas com relação ao sistema político, econômico, ao modelo de produção capitalista. Então, uma coisa que facilita o entendimento é quando você pensa assim, ó, as liberais, elas são capitalistas. As progressistas, elas são anticapitalistas. A maneira mais fácil de você já separar uma coisa da outra. Por isso que a escola nova, ela faz parte da mesma pedagogia que a tradicional e a tecnicista. Muita gente não entende isso. Por quê? Porque a escola nova em nenhum momento criticou o status quo vigente. A escola nova, ela pensa muito diferente em matéria educacional se comparado com a tradicional e com a tecnicista. Mas por que a escola nova está lá junto do balacobaco da liberal? Porque ela em nenhum momento criticou, se opôs ao modelo, ao sistema, ao modelo econômico. Então, o que acontece? Dentro das liberais, nós temos 4 tendências. A tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Temos essas 4 tendências aí. Lá na progressista, nós temos a pedagogia libertadora, a libertária, e a crítico social. Se a gente for pegar a classificação do Libani, nós temos essas 3 tendências. Libertadora, libertária, crítico social de conteúdos. Então, o livro clássico do Libani, o livro didático. Então, o livro didática, ele indica 3 tendências progressistas, são essas aí. Agora, se você pegar um livro do Saviani, como História das Ideias Pedagógicas do Brasil, que é um clássico, também uma referência em prova, o Saviani, ele vai distinguir 4 concepções, 4 tendências do campo progressista. A pedagogia popular, que se conecta com a libertadora. Aí ele fala pedagogia da prática. Então, muita gente espera libertária. Aí vem prova, igual caiu na prova do IFB de 2016, pedagogia da prática. Aí muita gente, putz, o que é isso? A pedagogia da prática, ela se conecta com a libertária. E aí tem a crítica social dos conteúdos, e o Saviani faz questão de diferenciar a crítica social da histórico-crítica. Então, nos livros do Saviani, ele vai desmembrar, ele vai colocar pedagogia da educação popular, que é a libertadora. Pedagogia da prática, que é a libertária.
crítico social dos conteúdos e histórico crítico. Na última prova, nós tivemos um item que falava sobre pedagogias contra-hegemônicas. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse item? Falava lá, pedagogias contra-hegemônicas. Aí muita gente ficou, putz, o que é isso? O que é pedagogias contra-hegemônicas? Resumo da ópera são as pedagogias progressistas. Esse nome é dado pelo Saviani. E aparece nesse livro que eu indiquei aí, História das Ideias Pedagógicas do Brasil. Então, por que contra-hegemônicas? O que é hegemonia? Dominação. Aqui em casa, quem é hegemônica? A minha mulher. A minha mulher que manda. Eu não mando em nada. Então, ela é a hegemônica da relação da história. Então, ou seja, hegemonia lembra de dominação. O que é contra a hegemonia? É uma pedagogia contra a dominação de outrem. Então, o que as pedagogias progressistas pregam? A contra-hegemonia liberal. Então, ela se contrapõe à liberal. Então, quando vocês virem esse termo, pedagogias contra-hegemônicas, lembra do Saviani das pedagogias o quê? Progressistas. São as pedagogias antiliberais, anticapitalistas. Então, muita atenção com esses codinomes em prova, porque eles começam a ser muito evidentes em questões da Secretaria de Educação. Outra coisa importante, teorias crítico-reprodutivistas. Sempre cai algum item sobre teorias crítico-reprodutivistas. Quais são os teóricos crítico-reprodutivistas? Auau, Bubu, Papá, Bobô, Bleble. Quem são esses caras? Auau, Althusser, aparelho ideológico do Estado. A escola enquanto um aparelho ideológico a serviço do Estado. Bubu, Bourdieu, Pierre Bourdieu. Bourdieu e Papá, Passeron. Bourdieu e Passeron diziam que a educação ela funciona como um instrumento de reprodução da estrutura social, da estrutura de classes, que revela aquele termo-chave, manutenção do status quo. Então, a escola, ela mantém o status quo de dominação, uma visão pessimista que os teóricos crítico-reprodutivistas têm. Outra coisa, a reprodução cultural. O que é a reprodução cultural? A violência simbólica. Então, o currículo reproduz uma cultura oriunda não das classes menos favorecidas, mas sim uma cultura oriunda da burguesia dominante. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem a violência simbólica. E, por fim, Baudrillard e Tablé, Bobo e Bleblé. Eles vão falar da teoria da escola dualista. O que é a escola dualista? De um lado, eu tenho a rede PP. Do outro, eu tenho a rede SS. O que é a rede PP? Primária profissionalizante. Essa rede é para quem? É para o proletariado. A SS superior ia para as elites. Então, o que seria o secundário superior? O ensino médio propedêutico direcionado para formar o estudante para o ensino superior. Enquanto que o pobre, ele se atém ali ao ensino primário e profissional. Então, logo, ele é conduzido para um curso técnico profissionalizante. Então, essas concepções, elas fazem parte das teorias crítico-reprodutivistas e costumam cair muito. Meninas, vocês estão conseguindo me ouvir aí? É porque tem gente reclamando que às vezes pode ser internet, né? Acho que não é para todo mundo, né? Não, tá aqui tá chegando muito, com a microfonia muito ruim. Eu até pensei, professor, de você sair e voltar para ver se volta melhor. E se te aparece aqui, porque eu também não estou te vendo até agora. A Leandra, beleza, eu vou sair e volto. Volta agora. Aí a gente já vê que isso funciona. Qualquer coisa, Leandra, você... Vamos ver se vai dar certo.
Bruna, não, você não pode sair aí agora porque você é anfitriã. Se você sair, cai a live, viu? Eu tô pra morrer de calor aqui nesse quarto. Tá um barulho. Gente, olha só como que tem dicas, né, importantes. E aí você vai vendo que uma coisa liga a outra. Às vezes a galera fica preocupada em estudar um monte de coisa, e aí você pode ir separando em tópicos, né? Uma dica assim que até eu uso para poder estudar. Eu vou separando em tópicos que eu acho que fica, né, um pouquinho mais tranquilo. Porque não tem como, claro que se você tiver uma dedicação total, você consegue, né, aí fazer o edital todo. Mas, bom, Leandro Silva acredita que diante da correria, das aulas remotas, gambiarra pedagógica, a galera está precisando aí se virar nos 30 para poder conseguir estudar e acompanhar, né, o conteúdo. Então, essas dicas são muito importantes. E Gente, eu outra não sei quanto coisa, tempo que a gente já tem de live, Bruna. eu não sei, porque se eu sair, eu tenho medo de apagar. Eu fiz um maior garrancho aqui tentando anotar todas as dicas, mas aí não esqueçam, quem está entrando agora, não se esqueçam. A gente vai fazer, viu, Leandro? Eu pensei aqui, vamos bolar Uhum. um concurso bem certinho para o pessoal postar nos stories. Então não posta ainda, espera a gente lançar oficialmente, que aí a gente faz o concurso do curso do Leandro. Mas lembrando que para ganhar não é sorteio. Tem que fazer um mapa mental com um resuminho de todas as dicas de hoje. Não precisa Bruna, falar do conteúdo, mas falar do que vai cair, né? Dos tópicos. a galera tá perguntando aqui se a gente vai deixar a live salva. Gente, tá sendo uma surpresa muito boa essa participação gigantesca de vocês aqui hoje. E a gente estava com essa ideia, né, Bruna, de fazer essas lives para estar passando dicas sempre. Então a gente já vai aderir, vai deixar salvo também. As meninas estão falando aqui já Eu tem quase uma hora. só vou completar que hoje a internet está muito ruim. Então, pode ser que na hora de salvar, se der algum problema para salvar, pode dar, Ai, né? Aí o pessoal gente. vai comprometer. Mas a gente vai tentar se deixar salvo até para quem não viu poder participar também e fazer o resuminho. Bruna, olha Mas só. só rapidinho, só completar, a adesão de 80 pessoas era mais ou menos a nossa meta, ali era 40 pessoas. Então, passou da nossa meta, e aí, Leandra, Verdade. a gente pode dar continuidade aí no nosso projeto de estudo. E a gente já tem até algumas propostas já para a gente Muita crescer. coisa boa para ajudar os professores. Eu vou tentar mandar o convite para ele de novo, calma aí. Olha só, gente, está falando aqui que já tem mais de uma hora de live. Eu acredito que daqui a pouco deve cair, né? Porque o Instagram ele tem um tempo determinado. Se eu não me engano, eles estão dando mais ou menos uma meia hora. Então a gente tem aí um pouquinho para o professor finalizar a live. Eu vi que vocês estão perguntando muito sobre essa questão de reforma administrativa. Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje. Mas, gente, eu queria muito, muito, muito ter aí uma hora e meia, 2 horas, mas infelizmente o Instagram ele limita esse tempo. O professor voltou. Ele limita, né, professor? Limita. Ó, se não ficar gravado, a gente faz outra e eu vou repetir tudo de novo, tá bom? Gente, olha só que coisa boa. Já vou deixar para colocar de novo. A gente já vai arrumar uma desculpa para ter outra live com o professor Leandro, gente. Ninguém viu. Professor, olha só, essas dicas foram muito boas. Eu estava aqui falando para o pessoal que é sempre isso, né? Você vai elencando ali, vai juntando um monte de coisa, vai costurando e vai fazendo uma blusa aí dos conhecimentos pedagógicos e de toda a prova. E antes de finalizar, eu queria só perguntar sobre a questão da reforma administrativa. O senhor acha que vai atrapalhar alguma coisa, a questão dos concursos, ou isso é uma coisa mais futura? O professor Leandro travou para mim, gente. Professor? Agora Travou. para mim voltou. Deu uma travada geral aqui. Eu acho que ele nem ouviu, Leandra. Ouviu a minha pergunta, professor? Eu repito. Então. Vocês estão me ouvindo aí agora? Agora sim.
Sobre a questão, antes da gente finalizar, porque a gente está achando que a live vai cair, já tem mais de 1 hora. Sobre a questão da reforma administrativa, o senhor acha que vai prejudicar um pouco a questão dos concursos? Ainda não aprovou, mas, né, tem sido aí um fantasminha dos concurseiros. E também o pessoal está perguntando se o senhor tem alguma previsão de prova. Aí, pergunta recorde também. Previsão de prova, tudo indica segundo semestre o edital. Uhum. Tudo indica. Tanto o processo seletivo, como também o efetivo, né? O que a gente escuta aí nos bastidores. Com relação à reforma, ela, de certo modo, ela fere a estabilidade e outros direitos garantidos. Então, assim, se não houver um movimento de oposição forte dentro do Congresso Nacional com relação à PEC e tudo, e isso passar, vamos pensar que passou. Foi aprovado, tal, as 2 casas, passou a tal da proposta. É o fim do concurso? Não é o fim do concurso. A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma perda, infelizmente, de garantias de servidores. Como, por exemplo, planos de carreira, estabilidade, dentre outras coisas que estão na proposta. O trabalho no âmbito público, ele vai ser similar em matéria de garantia de direitos da esfera privada, exceto cargos vinculados ao Estado, como, por exemplo, policiais, que aí ainda terão essa estabilidade, digamos assim, garantida pela proposta. Mas, por exemplo, professores, profissionais da área de educação, profissionais da área de saúde, eles vão entrar mais ou menos na mesma esfera de conjunto de direitos, garantia de direitos, que hoje já é definido no setor privado. Agora, por exemplo, estabilidade balbal. Então, o que eu falo? Concurso vai ter? Vai ter. Por quê? É preciso estabelecer um mínimo de seleção democrática dos profissionais que atuarão no âmbito público, nos organismos públicos, no caso, nas escolas públicas. Então, o concurso continua, porém, entretanto, contudo, a gente sabe que a terceirização também, as políticas de terceirização, elas vêm com toda a força. Então, o meu temor é que o concurso público virá efetivamente processo seletivo simplificado. Então, hoje a gente já convive com as 2 possibilidades, o concurso prefetivo e o processo seletivo simplificado. Mas do jeito que essa política de terceirização ela vem se acelerando nos últimos anos, e se a gente não conseguir brecar isso nas próximas eleições, pensando naqueles, digamos assim, representantes políticos que venham efetivamente a representar o serviço público numa perspectiva não de... Travou. Conseguir frear esse processo aí em tão pouco tempo, né, eu diria. Então, hoje, resumo da ópera, hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem o efetivo e tem o temporário previstos aí para o final do ano, independente da reforma. Porém, eu temo que com a aceleração do processo de terceirização, carreiras como a carreira da educação, as carreiras educacionais, elas passem a ser integralmente através de processo seletivo simplificado. Então, é aquela coisa, a cada 2 anos tem que fazer uma prova para a gente poder ser recontratado, então é aquela luta de sempre. Complicado. E estabilidade, se passar efetivamente, estabilidade, ela, infelizmente, ela passa a ser descaracterizada em serviço público. Por isso, galera, vamos fortalecer aí a nossa luta que a gente está no nosso feed contra essa PEC.
Vamos aí vamos levantar Bacana. tuitaço, hashtag, fazer tudo que a gente pode para estar fortalecendo a luta contra essa PEC. Professor, muito Eu queria falar grata. um pouquinho com o professor. Bruna quer falar? Pode falar, Bruna. Professor, é porque teve algo que me chamou a atenção aqui no chat. Toda hora alguém colocava, e a música, e a cantoria, e o professor vai cantar. Eu acho que É verdade. eu acho que a gente merecia fechar mais de 80 pessoas. Eu acho que quem não conhece deveria conhecer essa parte aí da aula. Eu vi aí. Vocês estão me ouvindo bem, assim? Porque aqui para mim está travando direto vocês. Estamos Conseguem me ouvir? Sim. O pessoal tá Eu vou cantar um trechinho canta. aqui de uma música aqui, porque eu estou precisando atualizar umas músicas e estou precisando também recapitular, porque a minha memória já é uma memória de velho, né? Mas, enfim, vamos lá. Vou pegar aqui teorias de currículo, teorias críticas de currículo. Então, tem uma musiquinha assim, ó, de teorias de currículo, que é assim: o currículo não é neutro a relações de poder. É Paul Young, Freire, Giraud e Bourdieu. Ideologia, poder, classe social. Resistência contra o capital. Bora lá? Eita, professor, vai ter que ter um vídeo aí pra gente postar nos nossos grupos com essa música. Não é neutro a relações de poder. Obrigado, professor. Travou. Professor, antes da live cair também, eu vou agradecer aqui por tudo, por essa aula maravilhosa. Eu quero mandar um abraço para a professora Ana Karina, que está aqui com a gente na live também, essa linda, maravilhosa. Aninha, Ana Karina Galvão. Aninha, beijo, grande beijo para Ana Karina. E aí, professor, fala aí um pouquinho sobre o seu curso. Tá todo mundo perguntando aqui também. Tá falando que é para o senhor cantar no curso da Asa Norte essas músicas. Agora vai ter o professor cantor. Vai ter o professor cantor. E fala aí para o pessoal um pouquinho sobre o seu curso. E a gente vai deixar a live salva aqui, né? Foi muito boa a aula. Muito. Bom, pessoal, então é o seguinte. Só concluindo aqui meu raciocínio rapidinho, porque estava travando muito, pelo menos para mim aqui. Eu não sei se eu consegui me fazer compreender. Mas as questões políticas hoje, discutirmos questões políticas atualmente, torna-se um ponto-chave, um ponto central para que a gente venha garantir os direitos históricos que foram conquistados pela população brasileira, em especial pelo servidor público. E a gente tem perdido isso assim, ó, do dia para a noite, através de uma PEC, através de decisões políticas, politiqueiras ali dentro do Congresso. E a gente tem que estar atento, de modo que vocês aí, enquanto futuros servidores, futuras servidoras, não venham a perder os direitos que já foram garantidos e conquistados durante anos, né, de luta do serviço público. Mas, enfim. E sobre o curso, pessoal, eu tenho um canal no YouTube com dicas, então, dicas gratuitas. Então, tem vários vídeos lá. Meu canal é o professor Leandro Gabriel. Então, a única coisa que eu peço, as aulas são gratuitas, eu só peço que vocês se inscrevam lá no canal. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, aquela coisa básica. Toda quarta-feira à noite, eu tenho um programa no canal do YouTube do Gran Cursos Online, que é o Pedagogia na Veia. Então, o projeto Pedagogia na Veia, toda quarta-feira à noite, a partir de 7 horas, eu estou resolvendo simulados gratuitamente ao vivo. Então, eu preparo um simulado semanal de conhecimentos pedagógicos e gravo esse simulado ao vivo lá no canal do Gran. Então, toda quarta-feira, 7 horas da noite. E esses episódios, eles ficam disponíveis também lá no YouTube, tá? É só você colocar no campo de pesquisa Pedagogia na Veia que vai aparecer lá. Eu tenho turmas presenciais de conhecimentos pedagógicos e tenho curso online e curso remoto também, com aulas ao vivo, só que
de forma remota. Então, eu tenho turmas presenciais na Asa Norte aos sábados pela manhã e em Itaguatinga aos domingos pela manhã. Então, quem quiser... WhatsApp nesse número aí, que é o 99-268-1651. E eu lancei também uma pós 2 em 1. Lancei agora a pós de coordenação pedagógica, porque existe a previsão do cargo de coordenador pedagógico para o próximo concurso. Então, essa pós 2 em 1, ela é remota e online, tá? Então, você pode fazer as atividades à distância da pós e você pode assistir minhas aulas gravadas e também de forma remota. Então, é uma pós bem interessante e ela agrega um preparatório completo online para a Secretaria de Educação. Então, também, quem tiver interesse na pós 2 em 1, eu tenho pós em orientação educacional, tenho pós em coordenação pedagógica e tenho pós em conhecimentos pedagógicos. A pós de conhecimentos pedagógicos é a única que existe no Brasil, tá? Então, é uma pós-graduação em conhecimentos pedagógicos. Então, para quem quiser se aperfeiçoar um pouquinho mais aí na área de conhecimentos pedagógicos, pode mandar o WhatsApp que a gente está aqui para ajudar. A gente vai postar depois aí nas nossas redes. Meu Instagram, @prof.leandrogabriel. No meu Instagram tem várias aulas gratuitas também, tá? Lá no feed, você vai lá no IGTV. No IGTV tem várias lives que eu fiz no meu Instagram, que estão salvas lá no feed. Então, elas são muito boas, quem tiver interesse professor. também. As suas aulas gratuitas são muito boas e ajudam muitas pessoas, né? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu queria te agradecer. Essa live foi muito gratificante. Gente, as aulas do professor também nos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, me salvaram em 2018, me ajudaram muito, porque eu estava ali naquele momento perrengue, sem trabalho, e não tinha como pagar cursinho, e aí eu ficava o tempo inteiro lá, me virando sozinha, assistindo aula no YouTube, pegando as dicas do professor, olha, ela vai chorona, pronto. E aí me esforcei e consegui, ali através das aulas gratuitas, eu consegui passar no nosso processo seletivo. E aí deu aquele salto, né? Graças a Deus, um salário muito bom, que ajuda muita gente. E eu sou muito grata por isso, assim, até te mandei uma mensagem, na época, agradecendo, falando sobre isso, o quanto esse trabalho alcança vidas e ajuda as pessoas. Às vezes a gente Leandro, olha só. Leandro, só para você ter uma ideia, no canal do GRAM, lá do Projeto Pedagogia na Veia, nós já temos 47 simulados. Só de conhecimento pedagógico. Mesmo, ajuda muito. Aí a galera vai lá e vai aproveitar, né? Bruna quer falar aí. Muito obrigada, viu, professor? Feliz aqui que tem muita gente que falou que ainda não conhecia o professor, por mais que o professor seja muito famoso aqui no DF, né? Assim, muita gente conhece e ainda tinha gente que não conhecia e está aqui agradecendo o professor. E a gente, como Frente Unida, agradece a sua generosidade de ter aberto esse tempo para a gente. Você não sabe, mas o teu aceite nos fez abrir portas, né, para que outros professores também já começassem a nos procurar e oferecer essas aulas. Se tiver professor aqui assistindo, entre em contato com a gente, porque os professores temporários precisam muito disso, dessa atenção, desse momento de um ajudar os outros. Professor, o que você precisar do Frente Unida, nós estamos disponíveis. Se precisar que a gente divulgue live, seu curso, pode falar com a gente, que aqui é mão dupla mesmo. Você nos ajudando e a gente ajudando você. E no fim, todo mundo, né? Um monte de professores sendo ajudados. Muito obrigado mesmo. Quando vocês quiserem, tá? É só... Leandro tem meu contato, já deixei meu contato aí também. Quando vocês quiserem, a gente programa outra live. Para mim é um prazer, tá? Eu que agradeço aquele espaço
E fico muito feliz, fico muito honrado e muito feliz de fazer parte aqui com vocês desse momento. Muito É obrigada. isso, gente. Galera, a gente quer agradecer vocês também por terem ficado aqui, pela participação no chat, por toda a força no grupo, por toda a união, por tudo que vocês têm demonstrado aí, nos ajudando, lutando, uns ajudando os outros. E esse é o lema da Associação Frente Unida. A nossa força é sempre juntos, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E esse é um momento que a gente tem perdido tantos amigos queridos, tantas pessoas, e a gente às vezes tem deixado passar, né, Bruna? Então, o se ajudar, o ser grato, e esse é o lema da nossa associação. Então, eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui com a gente, e já convidar que a gente já vai lançar aí, vai ver mais aulas, e vamos que vamos, rumo ao efetivo, e também passar no contrato, né, para garantir o trabalho ano que vem. Bruna, fala aí agora, para a gente Eu queria só finalizar. que o professor falasse para o pessoal aqui qual vai ser o curso que eles vão ganhar aqui do concursinho que a gente vai fazer aqui rapidinho, né? A gente vai lançar as regras. Eu vou dar 2 prêmios para 2 pessoas. Aí vocês podem escolher os 2 mapas mentais aí, os melhores, de acordo com os critérios de vocês. Um de LDB completo online, e vou dar um curso de Teóricos da Educação e Educação em Sociedade, que é um assunto bem complexo para muita gente, e aí fica também um curso de Teóricos da Educação, tá? Que legal, hein, gente? Olha só, um super prêmio, hein? Professor, é Teóricos da Educação Pois e não? Sociedade? O curso, tem um curso que é Teóricos da Educação e Educação em Sociedade. Ah, tá. E o outro de Muito bom. LDB. 2, né? Muito bom. Ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Depois vocês só me passem os nomes, aí eu só vou precisar depois dos 2 nomes completos e os e-mails, para eu poder cadastrar no curso, tá? Tá bom. Muito obrigada, professor. A gente agradece. Beleza. Tamo Foi junto. muito top a nossa live. Tamo junto. Obrigado. Beijão, pelo convite, galera. viu, Sarah? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, galera. Beijo, Bruna. Obrigada. Tchau, obrigado vocês todos. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo fechar.